E será que a lembrança do Silo 17 pode ser a única chave para impedir que o gás venenoso mate todo mundo ali? O quinto episódio da terceira temporada de Silo chama-se Memory, né? E esse título não tá ali por acaso. Hoje a gente vai destrinchar a virada do Robert Sims, a crise do Paul Billings, as memórias que voltaram da Jules e os sinais de comunicação com os outros 49 silos e também aquele final envolvendo o Daniel e a Ellie. Aviso importante aqui, esse vídeo vai ter spoiler do episódio, então fique por sua conta em risco, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito e bora pro vídeo. O episódio já começa entregando exatamente o tipo de emoção que ele vai trabalhar até o final. A Shirley corre em direção à porta, em câmera lenta, naquele registro em preto e branco ali que eu achei genial da fotografia, enquanto o Bernard e a Juliette estão presos e o fogo aparece refletido ali nos olhos dela. É uma imagem mesmo lindíssima, mas também muito dolorosa, porque a gente entende naquele instante que ela não está apenas correndo para salvar alguém, ela está tentando alcançar uma memória que ainda está viva dentro dela. E é isso que o capítulo inteiro, que o episódio inteiro vai fazer a gente lembrar. Ela coloca a memória como centro de cada conflito. O Bernard conta que disseram a ele sobre o que aconteceu quando os dois voltaram. A Jules tenta recuperar aquilo que sabia sobre o protocolo de salvaguardas e sobre a forma de interrompê-lo. Ao mesmo tempo, aparecem pistas de que talvez exista uma maneira de falar com os outros 49 silos construídos ao redor deles. E no flashback, o Daniel e a Ellen são levados para um destino específico, porque, surpresa, as conversas deles estavam sendo escutadas. Só que para mim a grande pergunta aqui é outra. Quem realmente estava trabalhando nos bastidores para manter o Bernard e a Juliette vivos? Porque quando a gente chega ao final, percebe que esse episódio não é apenas sobre lembrar, é sobre descobrir quem ficou esquecido dentro do silo. Isso é muito interessante. E se você gosta dessas análises assim, cara, como eu tô fazendo aqui, mais profunda, sobre essa série que tá maravilhosa, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o hypezinho também, porque ajuda demais a fazer o canal crescer. Agora vamos começar pelo Robert Sims, porque o Common, né, que é o ator ali por trás do Robert Sims, né, na minha opinião, entregou uma das melhores atuações dele na série, né? Seria até injusto eu começar pela Juliette aqui, essa análise, porque o episódio, pra mim, foi muito focado no Sims e ele até, de certa forma, foi o protagonista do episódio, né? E a atuação melhor dele, né, dentro das 3 temporadas até aqui, né? O próprio enquadramento final, se você reparar, eu tô amando a direção de arte dessa série, porque o enquadramento final, dentro do silo ali, resume tudo, né? O Sims separado da Camille. Ela tá até numa posição mais alta, olhando para ele, e existem níveis inteiros entre os dois. Aquilo ali não é só diferença de cenário, não foi colocado ali à toa. É a distância que se abriu entre o marido e a mulher, né? A Camille acabou virando ali a cabeça do silo, né? Agora ela é chefe de tudo. E você olhar bem, agora os dois estão em lados opostos, né? A Camille defendendo o interesse do algoritmo e o Sims defendendo o interesse da sobrevivência de todos ali. Eu já até imaginava que a decisão do algoritmo no final da segunda temporada, quando mandou o Sims sair de dentro do cofre, né, para falar com a Camille, seria um ponto ali de ruptura para os dois, né? Ele passou a vida inteira servindo ao Silo e também ao Bernard, mas depois quase foi esquecido ali, né? E quando o Bernard traiu o Silo, o algoritmo simplesmente ignorou o Sims também de novo. Ou seja, o cara foi ignorado 2 vezes. E a Camille não contou nada pra ele ali. Então, assim, 3 vezes, né, pra falar a verdade. Ele foi ignorado pelo Bernard, pelo algoritmo e pela Camille. Aí vem a consequência, né? O Sims entende que não pode confiar, continuar colocando a própria vida dele, a vida do filho e a própria consciência em segundo plano. E a Camille queria que ele eliminasse ali o Lucas, o Cal, o Bernard e a Jules. Porque o algoritmo não queria que os 4 falassem sobre o protocolo de salvaguarda. Só que o Sims percebe uma coisa muito simples, né? Se eles precisaram retirar essas pessoas do caminho com tanta urgência, é porque elas descobriram alguma informação que realmente importa, né? E é claro que ele não queria mais ser tratado apenas como o braço forte da operação, né? Então ele começa a usar a cabeça. Faz parecer que o Bernard morreu, mas na verdade pede ajuda ali a Marta e esconde o Bernard ali naquele vazio do escavador, né? E no momento em que a Jules pergunta como o Bernard chegou até ali, o Sim surge dizendo: como você acha? Né? Mostra ali pela primeira vez sem rodeio de que lado ele está, né? Então a gente fica assim, mata aquela dúvida que a gente estava no episódio passado, será que o Sim está do lado da Juliette ou não?
Então, esse episódio veio para comprovar que tá assim. Só que a participação do Sims era muito maior do que esconder só o Bernard, né? Ele também trabalhou para manter a Jules ali viva numa posição em que o algoritmo não pudesse simplesmente mandar matá-la, né? O Sims pediu que alguém fosse até o local onde a Jules estava sendo mantida e espalhasse a ideia de que, com o Bernard morto, o Silo precisava de uma nova prefeita, né? Você tinha reparado isso? Que o cara que sugeriu a Jules foi mandado pelo Sims? E isso aqui é importante porque se a própria população começasse a querer a Jules como prefeita, a Camille não ia poder simplesmente mandar matá-la, né, sem provocar novamente uma rebelião, uma revolta enorme dentro do Silo. A morte dela poderia desestabilizar novamente o Silo, né, exatamente como o algoritmo havia previsto quando analisou os gráficos de caos e de revolta. O Sims entendeu que a proteção da Jules não viria apenas de uma arma ou de uma porta trancada, viria do fato de que agora ela é muito mais do que só um número ali dentro do silo, ela é um símbolo. E o Sims usou a cabeça aí mais uma vez e conseguiu fazer com que a Jules vivesse, né? Inclusive o Sims também foi quem mandou a Regina encontrar uma maneira de levar aqueles comprimidos de açúcar até a Jules, né? Para que a memória dela não continuasse sendo suprimida. E não era só o remédio, né? O Sims queria que a Regina procurasse qualquer relíquia da Jules que pudesse despertar alguma lembrança, né? Lembrando aqui que o Dr. Senkovic, ele já tinha explicado ao Daniel que os objetos ligados ao passado de uma pessoa podem fazer com que a medicação deixe de funcionar ou crie pontes ali dentro da memória da pessoa para que ela relembre algumas coisas. Quando a memória encontra um artefato, né, que carrega uma história pessoal, aquele bloqueio e a supressão de memória começa a falhar. E é por isso que o Pez, né, aquele patinho, aquela relíquia que o Daniel e a Ellen tinham 350 anos antes, se torna tão importante na história. E outra coisa muito interessante na narrativa aqui, no meu ponto de vista, é que o Sims sempre demonstrou ser um cara medurão ali, fechado, né? Mas ele mostra uma transformação nesse episódio, né? Ele não é exatamente um homem do povo, eu sei disso, mas também não está disposto mais a obedecer qualquer ordem só porque ela veio de cima, né? Ele sempre foi um cara muito quadradão, muito reto, muito preto no branco, né? E o que me leva à pergunta é, se ele soubesse desde o início que os superiores deles lá do Silo, né, podiam apagar a população inteira apertando só um botão, que tinham que seguir aquele monte de regras, né, que o próprio Bernard fala com ele ali embaixo, né, as coisas horríveis que ele tem que fazer, será que ele continuaria trabalhando cegamente desde o início? Não sei, fica a pergunta aí. E fazendo uma análise aqui do personagem, né, o mais triste é que o Silo também destruiu o lugar que o Sims tinha dentro da própria casa, né? A Camille escolheu o algoritmo e agora parece que só restou o filho, né? Porque por isso que ele insiste, né, tanto em reconstruir essa relação, né, o laço que ele tem com o filho dele. Então, família virou a única coisa que na cabeça dele vale a pena agora ele continuar lutando, né? Sem o Sims, o Bernard, né, provavelmente já estaria morto, né? A Jules também, com certeza, né? E o Lucas Caio provavelmente continuaria escondido e uma nova rebelião ia começar a qualquer momento, né, sem a Jules como símbolo de esperança. E é por isso que a importância dele não pode ser tratada só como um detalhe. Ele é um ponto fundamental nessa virada de chave aqui no meio da temporada, né? O Sims, né, passou anos aplicando regras sem saber a razão. Agora ele percebe que cumprir uma ordem não transforma automaticamente aquela ordem em algo justo, entende? Por isso eu não descartaria a possibilidade da Camille acabar escolhendo o Silo acima do próprio marido nos próximos episódios, né? O Sims pode morrer tentando proteger o Bernard, a Jules ou até o próprio filho, que seria uma parada muito dramática, né? E se isso acontecer, seria, caraca, mano, imagina, um final muito sombrio pra temporada, mas também uma forma dele entrar pra história como um dos homens que finalmente decidiu enfrentar o sistema, sabe? Poderia morrer como um mártir. E galera, só que ao mesmo tempo a gente acompanha ali também o Paul Billings, né? Que tá só o bagaço, né? A primeira cena que aparece ele ali mostra o drama que ele tá vivendo, né? O cara que tá exausto, se segurando pra não colapsar, e eu tenho certeza que a qualquer momento nós vamos ver esse cara aí pirando de vez, né? E curiosamente a gente não tem visto mais as tremedeiras dele, né? Eu acho que isso vai ser explicado mais pra frente. Mas o interessante é perceber aqui
que ele, na conversa dele ali, né, com a chefe de suprimentos, ela fala que aquele lugar ali é responsável por guardar os materiais que não conseguem ser fabricados ou recriados dentro do silo. Achei muito interessante isso. E quando o Paul, ele olha os níveis de estoque e percebe que algo tá muito errado, o desespero é nítido na cara dele, mano. Eles têm 2 anos só de sobrevivência por causa daquelas lâmpadas. E é bizarro você ver ali, porque 20 anos atrás o silo tinha lâmpadas suficientes para cerca de 70 anos. Isso parecia uma reserva bem confortável, só que depois dos roubos, né, sobraram apenas 2 anos, mano. E a pergunta é, para que eles roubaram essas lâmpadas, né? Agora pensa comigo, se essas lâmpadas não forem encontradas, as luzes das fazendas não vão poder ser substituídas, né? E sem luz não existe plantação, sem plantação começa a faltar comida. E depois de algum tempo, todo o silo 18 pode acabar vivendo no escuro, né? Sem conseguir produzir alimento e sem ter luz natural, né? Para compensar, né? Porque eu acredito que aquelas lâmpadas ali simulam a luz do sol. E o mais curioso aqui dessa cena toda, né? Porque independente de quem for o culpado das consequências, o Paul Billings, ele tá se tornando ali o xerife dentro de um lugar que parece estar cada vez mais sem lei, só que ele precisa aplicar as regras nas quais ele já nem acredita mais completamente. E eu acredito que essa história pode servir para mostrar que a revolta contra o silo não vai nascer apenas do algoritmo. Ela também pode surgir de dentro do silo, quando as pessoas perceberem que alguém está colocando a sobrevivência de todos em risco, né? Porque quando o pessoal sacar que eles têm mais só 2 anos de vida, cara, vai ser o caos total dentro do silo e o xerife Billings vai estar no meio desse caos todo. Agora falando da nossa personagem principal, né, a Jules, para a maioria dos personagens, a missão principal desse episódio era fazer, né, com que ela pudesse recuperar a memória e descobrir como impedir que o protocolo de salvaguarda fosse ali de alguma forma acionado. E se esse protocolo funcionar, né, o gás venenoso pode entrar ali no silo por uma tubulação escondida, que ninguém sabe ainda, e matar todo mundo. O problema é que a Jules sabia como impedir isso, mas não consegue acessar essa lembrança. E quando ela volta pela colina ali no final da 2ª temporada, a população enxergou nela uma espécie de messias. Afinal, ela tinha sido condenada a limpar, saiu para o exterior e conseguiu retornar viva, cara. Você tem noção que deve significar isso para as pessoas que estão ali no silo? Ninguém tinha conseguido fazer aquilo antes, né? E aqui tem uma comparação curiosa, né, com o próprio Jesus, né? Porque a Jules, ela foi condenada, morreu aos olhos da comunidade e depois voltou como alguém que venceu a própria sentença, né? Um paralelo interessante, não sei se foi de propósito, mas faz sentido, né? Quando ela ali é baixada, né, diante dos moradores, né, a imagem passa uma sensação de proclamação, né, como se todo mundo estivesse venerando o corpo dela ali enquanto ela desce no silo, né? E ela está sendo apresentada ali como uma salvadora do silo, mesmo que nada daquilo tivesse sido planejado por ela ou talvez por alguém, foi uma coisa muito espontânea. E lá naquele buraco vazio ali da escavação, o Bernard tenta explicar o que aconteceu quando os dois foram engolidos pelas chamas, né? Só que a Jules só consegue lembrar dos segundos anteriores ao fogo, né? O Sims depende dela para descobrir como impedir o salvaguarda, mas a resposta continua presa em algum lugar na cabeça dela, né? Ela ainda tenta voltar à origem de tudo, porque aquelas pessoas foram levadas para os silos, como chegaram ali, qual era a finalidade daquele lugar. O relógio do George deu a ela uma peça ligada a essa busca, mas o relógio e os outros objetos não conseguiram romper o bloqueio na mente dela, né? O que finalmente consegue, né, e funciona é aquele pés, né, do patinho. Assim que o Sims entrega aquela relíquia para ela, as lembranças da Julie voltam e inclusive o período que ela esteve no silo 17, que foi muito maneiro, né, ver isso. E tudo que ela viveu ali com o solo, né? Que para mim foi uma das melhores partes da temporada passada. Inclusive ela lembra ali da salvaguarda, que a salvaguarda usa uma entrada ligada ao exterior e que o gás é conduzido por um tubo, né? Localizado em uma região do silo que ela não consegue se lembrar. E aqui a história, né, muda de escala, né, de perspectiva, porque a Jules não está mais tentando descobrir apenas o que aconteceu com ela. Agora ela sabe onde precisa ir para impedir que o silo seja todo envenenado. Agora ela tem uma motivação muito maior, descobrir
da onde que sai aquele gás, ou melhor, lembrar, né? Mas tem uma informação também nesse episódio que eu não sei se você reparou, que é muito legal e muito importante também, eu acho que vai ser mais importante ainda pra frente na temporada, é quando o Bernard fala sobre os canais dos outros 49 silos ali no rádio, né? Porque o Bernard também deixa essa informação, né, que parece assim pequena, mas pode abrir o próximo arco da temporada, na minha opinião. Ele diz que eles não estavam ouvindo o canal correto ali, né? Por isso que a Martha não conseguia sintonizar e ouvir nada, e isso sugere que a comunicação com os outros silos talvez ainda seja possível, só que ninguém no silo 18 sabe exatamente qual frequência ou qual caminho usar, né? Será que o Bernard sabe? Será que a Shirley, a Martha ou o Knox vão tentar estabelecer contato com outro silo? O trailer da temporada já mostrou inclusive o Solo, né? Então a presença dele pode ser importante para tentar recuperar algum conhecimento perdido, né, do silo 17. Também existe ali a possibilidade de a mensagem alcançar um silo completamente novo, né? Assim a gente já conhece lá 350 anos antes, conhece o silo 18, conhece o 17, e será que a gente vai saber como vivem os outros 49 grupos? Será? Quais são as regras que eles seguem, ou se todos estão enfrentando algum tipo de ameaça? Se a comunicação for realmente estabelecida, a série pode mostrar que o problema nunca foi isolado naquele único silo, né? Isso seria muito legal de ver. Então, galera, na minha opinião, esse foi facilmente o melhor episódio da temporada aqui, não apenas porque trouxe as revelações, mas porque também encontrou uma maneira muito visual de mostrar a dor dos personagens, né? Ver o desespero no olhar ali da Shirley, enquanto as chamas ameaçam engolir a melhor amiga dela, né? Pô, isso ali é bizarro. Eu também achei legal a corrida em direção até a porta, né? Com fogo refletindo nos olhos dela, e funciona muito porque a cena... Cara, já é a cena de abertura, então você já fica assim, caraca, cara, já fica prendendo a respiração desde o primeiro minuto do episódio, né? Eu também gostei como a forma do episódio constrói ali a distância em relação ao Sims e a Camille, né? Não só a separação física, mas principalmente de ideal, e isso foi refletido ali até na direção de arte, na fotografia, no momento que eles se encontram no final, então achei bem bacana. Tá de parabéns, esse episódio pra mim é nota 9 de 10, com certeza um dos melhores episódios da série até aqui e o melhor episódio dessa temporada. E galera, apesar de eu ter gostado bastante dos episódios anteriores, ter mostrado flashback de 350 anos antes, mas foi bom demais, né, a gente passar praticamente o episódio inteiro dentro do silo e acompanhar, né, tudo que aconteceu ali depois do final da segunda temporada, né, principalmente que a gente descobriu agora que o Sims está comprometido a ajudar a Juliette e tudo mais, e essa parte deixa claro que a história não tá dividida entre um passado interessante e um presente parado. As duas linhas do tempo começam a se explicar. Só que quando a gente volta para o flashback, ali no finalzinho do episódio, o Daniel e a Ellen ali mostram eles, né, sendo levados por um destino específico. O carro parece estar sendo guiado ali, né, por uma inteligência artificial, alguma coisa desse tipo, né? Provavelmente eles estavam sendo escutados por alguém, monitorados por alguém, e eles foram avisados, né, para parar de investigar. Será que vai acontecer, né? Eu acredito que nós vamos ver no próximo episódio, já de cara, já acho que já vai começar com a cena depois dessa, e talvez seja nesse caminho que a série vai começar a mostrar como os silos foram criados de verdade, né? Verdadeiramente ali a gente vai poder ver o início de tudo. Pode ser que a inteligência artificial, os experimentos e a vigilância tenham relação direta com a decisão de colocar populações inteiras ali debaixo da terra, né? E eu ainda não vou cravar quem tá controlando quem, mas a chegada do Daniel e da Ellen a esse destino, né, que parece que eles vão ser levados à força, certamente deve ganhar importância e mostrar o porquê que os silos foram criados ou a origem de tudo, né? Então, no final das contas, Memory, né, que dá título ao episódio, funciona muito porque cada lembrança recuperada muda o lugar de alguém na história, né? A Jules deixa de ser apenas uma mulher que voltou do exterior e passa a carregar uma informação capaz de salvar o silo inteiro. E o Sims, que durante anos foi usado pelo algoritmo, começa agora a agir como alguém que pode quebrar o sistema por dentro. E ainda tem o Paul, né, que por outro lado
assustado, percebe que o perigo não vem somente de cima, né? Os próprios moradores podem estar destruindo os recursos que mantêm todo mundo vivo, né? Como eu disse, para mim, melhor episódio até agora. Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do episódio, o que você achou da atuação do Sims. Você acha que a Camille agora vai colaborar com o Sims ou ela vai ficar do lado do algoritmo? O que você acha que vai acontecer lá no flashback com Daniel e Ellie? Eu quero muito saber. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu likezinho e o hype porque ajuda demais a gente crescer o canal. A gente vai se falando. Falou e fui!